e cheguei a um lugar e disse: Senhor, hoje eu assumo a responsabilidade como pastor dessa cidade. Não apenas o pastor dessa igreja, mas como pastor dessa cidade. Eu não percebi o impacto daquela oração, que mais cedo ou mais tarde eu veria viciados em drogas e prostitutas, crianças de ruas vindo para a nossa igreja. E aquilo foi um grande choque. Como poderemos acomodar todas essas pessoas? Mas foi o resultado da minha oração. Porque eu assumi a responsabilidade de ser o pastor da cidade. Então, continuei. Mas um passo adiante naquela oração eu disse: Senhor, eu também quero assumir a responsabilidade de ser o pastor da nação. Não percebendo que o dia chegaria em que o primeiro-ministro daquele país me chamaria para conversar. E eu era apenas um menino do interior e não sabia me comunicar com o primeiro-ministro da nação. Mas assumi a responsabilidade. Temos que aceitar a responsabilidade de sermos construtores de pontes em nossas comunidades. Quando as igrejas de Fiji se juntaram, e aquilo foi realmente tremendo, e eu sei que era o dedo de Deus. E quando olhamos para trás, tudo que posso dizer é que isso não é obra do homem, é obra de Deus. Porque nenhum de nós sabia para onde ir durante o golpe político com que todos nós nos deparamos. E só há um lugar para ir, que é Deus. E quando Deus respondeu às nossas orações e falou através dos líderes, e quando nos unimos, foi tão maravilhoso, foi tão tremendo. Como eu disse certa vez, nós, os líderes de igrejas, eram como gatos e ratos. Mas se um gato e um rato podem andar juntos, só pode ser Deus. E é maravilhoso como Deus pode fazer isso, porque nada é impossível para Deus. A Bíblia diz que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E nós percebemos que a forma como nos unimos foi obra de Deus e obra do Espírito Santo. E quando vim conversar com os líderes de igrejas, principalmente os da nossa igreja, eu disse: esse movimento de união das igrejas na cidade não é um problema para nós. Porque na nossa declaração de fé, nós escrevemos que isso é o que nós cremos. Nós cremos na unidade do corpo de Cristo. Então temos que estar dispostos a assumir a responsabilidade de sermos construtores de pontes em nossa nação, em nossa cidade, como também em nossa comunidade. Terceiro passo. Nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E no grande mandamento, Jesus nos ensinou que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e com toda a força. Devemos amar a Deus de coração. E tudo o que fizermos, devemos fazer para o Senhor. Não porque eu quero que as pessoas me admirem. Não é porque eu quero me autopromover. A razão pela qual estou ajudando as pessoas, a razão pela qual eu me interesso pela sociedade, é simplesmente pelo amor ao Senhor. Sabe, a missão de Jesus era buscar e salvar os perdidos. Mas a motivação era o amor do Pai. E Paulo diz: é o amor de Deus que me compeliu. E temos que ser motivados pelo amor de Deus. E estamos fazendo isso porque amamos a Deus. E isso deve ser a motivação espiritual de tudo que fazemos. Porque amamos a Deus. E tudo que fazemos, fazemos como serviço para o Senhor. E é por isso que muita gente foi atraída pelo ministério de Jesus, por causa do seu amor pelo Pai. Número 4, nós temos que estar dispostos a aumentar nosso círculo de amor. Aumente seu círculo de amor. Isso nos leva à segunda parte do grande mandamento. A primeira parte do grande mandamento é amar a Deus de todo o coração. A segunda parte do grande mandamento, que é amar as pessoas com fervor. Nós temos que aprender a amar as pessoas, apesar das diferenças, apesar da cor da nossa pele, apesar das profissões. Temos que aprender a amar as pessoas
e aceitar as pessoas como elas são. Isso é o que realmente atraía muitas pessoas ao ministério de Jesus, porque ele sempre amava as pessoas. Ele sempre ministrava as suas necessidades e sua mensagem era sempre relevante. Então o amor é uma linguagem que fala por si própria. Eu me lembro de muitas vezes, principalmente segunda de manhã, quando eu vinha para a igreja, porque como temos cultos aos domingos, na segunda de manhã, o lugar está uma bagunça. Há pedaços de papel e toda aquela sujeira, e enquanto as pessoas estão aproveitando o seu tempo em casa, os faxineiros e obreiros vêm para limpar tudo. E então, um dia eu cheguei e vi toda aquela bagunça e pensei, onde houver gente, sempre haverá bagunça. Mas nós, como pastores e líderes, em primeiro lugar, precisamos conviver com a bagunça. E em segundo lugar, precisamos também estar dispostos a limpar a bagunça. Porque amamos pessoas. Nós amamos. Por isso estamos dispostos a conviver com a bagunça. E também dispostos a limpar a bagunça. Toda segunda. Toda vez que terminamos o nosso culto ou algum tipo de evento realizado aqui na nossa sede, há sempre uma hora em que o faxineiro vem e limpa toda aquela bagunça. E estamos prontos para o novo culto. E a razão disso é o nosso amor pelo Senhor e também o nosso amor pelas pessoas. E eu vejo que esses são os dois grandes pilares bíblicos do ministério. Se tudo o que fizermos for baseado nesses dois pilares, que é o nosso amor por Deus e o nosso amor às pessoas, atingiremos a plenitude no serviço e no ministério, dando louvores e glórias a Deus em tudo que fizermos na nossa vida aqui na terra. Então precisamos aumentar nosso círculo de amor. E finalmente, devemos sempre valorizar os relacionamentos. Valorizar os relacionamentos. O cristianismo pode ser resumido em apenas uma palavra. E esta palavra é relacionamento. É seu relacionamento com o Senhor. E também seu relacionamento com as pessoas. O relacionamento com as pessoas normalmente é o mais difícil. Mas se valorizarmos um relacionamento, não cairemos no erro de quebrar aquele relacionamento tão facilmente. E nós sempre buscaremos reparar e melhorar e valorizar e fortalecer nossos relacionamentos uns com os outros. Eu entendo que relacionamentos são compostos por dois níveis. Número 1, relacionamento no nível pessoal. E número 2, relacionamento no nível ministerial. E se o nosso relacionamento for aberto, honesto, bom e saudável uns com os outros, isso nos ajudará muito em nosso relacionamento ministerial.